Agora sim, nós vamos começar a estudar a função logarítmica, né? Depois da gente ter feito a revisão aí do conceito de logaritmo, das propriedades dos logaritmos, das consequências da definição de logaritmos, vamos então agora ver como é que se comporta graficamente uma expressão logarítmica, uma função logarítmica. O que é uma função logarítmica? Chama-se função logarítmica toda função f de r com asterisco positivo em r, tal que f de x é igual a log de x na base a, com a pertencendo a r com asterisco positivo e a diferente de 1. Trocando em miúdos, o que significa isso? Olha, uma função logarítmica é uma função, essa primeira parte aqui é r com asterisco positivo é o domínio, está falando aqui de uma relação de r em r, vamos pensar em uma relação de um conjunto dos números reais positivos em outro conjunto de números reais. Então essa primeira aqui refere-se ao domínio, o domínio terá que ser positivo e não pode ser zero, então ele pertence ao conjunto dos números reais positivos. E a imagem chega numa imagem que é dentro do conjunto dos números reais. Não há restrição aqui para a imagem e há restrição para o domínio. Há restrição para o domínio e não para a imagem, certo? Tal que o f de x igual a log de x na base a. Olha onde que está o domínio, olha, o domínio está no logaritmando, certo? Então, se aqui está f de x igual a log de x na base a, nós poderíamos escrever também, no lugar de f de x, a gente poderia fazer y, e y é igual a log de x na base a. A gente poderia reescrever isso aqui, colocar o y para o final, ó, sem prejuízo, igual a y. Então, a gente vai ter uma expressão logarítmica que é onde aqui é o domínio, x é o domínio, está no logaritmando, tá? O y aqui é o logaritmo e o logaritmo se refere à imagem. Então, conforme a gente já viu aí na definição de logaritmos, nós temos a elevado a y igual a x, certo? Então, quem vai ser o expoente é a imagem, a elevado a y igual a x. Então, esse número aqui que é o logaritmando, ele não pode ser negativo, não pode, tem que ser um número maior que zero, certo? Tem que ser um número maior que zero. E se ele é o domínio, então a gente entende que o domínio pertence ao conjunto dos números reais positivos. Não pode ser zero, não pode ser um número negativo, certo? E aqui a base, a gente já sabe que a base é diferente de 1 e a base também tem que ser um número positivo, no caso esse A está escrito aqui, A pertencente ao conjunto dos números reais positivos, ou seja, maiores que zero. Também tem que ser diferente de 1. Não há restrição para y, que é a imagem. Qual que é a melhor maneira da gente representar isso graficamente? Vou dar um exemplo aqui, olha, o exemplo A, f de x é igual a log de x na base 2. Isso poderia ser escrito log, como eu já expliquei, de x na base 2, que é igual a y. Continuando reescrevendo, a gente pode escrever aqui, ó, 2 elevado a y, que é igual a x. Então aqui, ó, eu vou trazer para cá exatamente do jeito que nós acabamos de escrever lá, para ficar fácil a resolução. 2 elevado a y é igual a x, compreendendo que essa escrita, estamos aqui reescrevendo essa expressão aqui, ou seja, significa a mesma coisa, vale a mesma coisa. Quando eu trago para cá, a gente tem que prestar bastante atenção, porque eu coloquei aqui para a tabelinha, né, coloquei alguns valores para x. Que valores foram esses? Os valores de x é domínio. Eu posso colocar o valor que eu quiser? Não. A gente já disse que o x, ele precisa, o domínio, né? Ele precisa ser um número positivo. Ele é um número maior que zero. Mas é um número positivo inteiro?
não, ele pertence ao conjunto dos números reais positivos, mas ele pode ser um número fracionário, pode ser qualquer número. A restrição é que ele não seja negativo, não seja zero também, né? Não pode ser zero. Então vamos lá. Eu escolhi 1 quarto, 1 meio, 1 e 4. Vem cá, se é número positivo, eu não poderia escolher qualquer número? Claro que sim. Se ele é positivo, claro. Só que eu vou escolher aqui os números que sejam mais fáceis para eu fazer a operação, né? Eu não vou ficar aqui me matando numa conta sem necessidade. Vou escolher, a minha base é 2, ó, eu escolhi aqui os números que eu posso transformar em base 2. Lembrando que isso aqui é valor para x. Então, nós temos 2 elevado a y, que é igual a x. Nosso x é 1 sobre 4. Continuando a resolução aqui na frente, ó, esse 1 sobre 4 pode ser transformado em 1 sobre 2 ao quadrado, que a gente desinverte e ele fica negativo. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 2, certo? Isso aqui, olha, 1 quarto, colocando aqui na frente, ó, 1 quarto é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, aí você investe para fazer negativo. Quando está negativo, investe para ficar positivo. Se está numa fração com o expoente positivo, você pode desinverter, digamos assim, para o expoente ficar negativo. Então, a gente tem aí 2 elevado a menos 2, vamos cortar as bases que são iguais. Então, y é igual a menos 2. Para ordenado, 1 quarto para x, menos 2 para y. Continuando, a gente tem aqui agora para x 1 sobre 2. Vou fazer com um pincel diferente para não misturar a operação. Então, 2 elevado a y é igual a x. X é 1 sobre 2. Fazendo aqui na frente, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Que o expoente aqui é 1, a gente vai inverter e o expoente fica negativo, conforme a gente fez anteriormente. E aí a gente vai cortar as bases, que são iguais, e o y é igual a menos 1. Então, quem que é o nosso par ordenado? 1 meio para x, menos 1 para y. Continuando com a nossa questão, nós temos 2 elevado a y, que é igual a x. X agora vale 1. E aí a gente vai lembrar de uma questão que a gente já falou hoje, que é quando o resultado é zero, qual que é o expoente aqui? 2 elevado a quanto terá como resultado o número 1? 0 não, 1. Já falei a resposta, né? Então, y é igual a 0, ou seja, 2 elevado a 0 é 1. É o único expoente que permite que o resultado seja 1 para qualquer base, é o 0. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1 e o y é igual a 0. Nós temos que, se o x é 1, o y será 0. E a última, nós temos que 2 elevado a y, 2 elevado a y é igual a x. Nosso x agora é 1 quarto. Então, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado. E aqui a gente vai cortar as bases, que são iguais, e o y é igual a 2. Então, nós temos aí, para x igual a 4, nós temos um y que é igual a 2. Vamos, então, colocar isso aí no plano cartesiano. Vamos colocar aqui para os valores de y, né, que nós temos, menos 1, nós temos y que vale menos 1, y menos 2, nós temos aqui o y que vale 0, 0 já está aqui embaixo, é o y que vale 2. Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Aí o x, nós temos 1 meio, valores de x, 1 quarto, meio, 1 e 4. Então, vou melhorar essa situação aqui, puxar um pouquinho para frente e nós vamos colocar aqui o 4. Primeiro par ordenado, quando x é 1 quarto, olha, quando x é 1 quarto, nós temos um y que é menos 2. 1 quarto aqui, meio aqui, né? Meio. Então, vamos lá. Quando x é 1 quarto, y é menos 2. Então,
Vamos ter um pontinho aqui. Quando x é meio, y é menos 1. X é meio, y é menos 1. Aqui. Quando x é 1, o y é 0. Tá aqui. Quando x é 4, o y é 2. Nosso ponto vai estar lá na frente. Ó, o que nós temos agora? Como é que essa curva aí se comporta? Olha, observe. Pronto. Olha o comportamento da nossa curva logarítmica, certo? Então, o que a gente pode observar? Nós vamos fazer 2 exemplos e depois a gente coloca algumas conclusões a partir das diferenças encontradas nesses 2 exemplos. Mas aqui a gente já pode observar que o eixo y ele foi interceptado em 1, desculpa, o eixo x, né? O eixo x ele foi interceptado aqui em 1, ou seja, há um ponto aqui que é 1 para x, 0 para y. Por quê? Porque o nosso domínio ele está no conjunto dos números reais positivos, né? Então só vai utilizar aqui o x, não vai passar para cá, ó, para o segundo e o terceiro quadrante. Vai ficar aqui no primeiro e no quarto quadrante, corrigindo aí. Primeiro e no quarto quadrante, porque o quadrante conta aqui na ordem inversa, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então a curva logarítmica vai ocupar o primeiro e o quarto quadrante. Não virá para cá para o segundo nem para o terceiro. Por que não? Porque o x aqui, ó, o domínio, olha, o domínio ele pertence ao conjunto dos números reais positivos. Então não haverá um x negativo. Então o domínio, já escrevendo aqui, o domínio é igual a x, né? Domínio é x, tal que esse x pertence ao conjunto dos números reais positivos. Então não tem aqui não tem o zero, certo? Que outra observação que a gente pode fazer aqui? Olha, se a gente alongar essa curva para cá, ela vai se aproximar do eixo y tanto quanto possível, sem nunca tocar o eixo y. Porque quando ela se tocar o eixo y, o ponto que ocorre em cima do eixo y, o valor de x desse ponto em cima, de qualquer ponto em cima do eixo y, o valor de x é 0. E x não pode ser 0 nessa função logarítmica, certo? Se x não pode ser 0, essa curva ela vai se aproximar tanto quanto for possível do eixo y, mas ela não vai tocar no eixo y. Vamos observar aqui que a nossa base é uma base 2, certo? É uma base que ela está... Nossa base, que é A, né? Ela é maior que 0, ela é também maior que 1, na verdade ela é maior que 1. Então eu vou colocar aqui que a nossa base A, ela é maior que 1, certo? Ela é 2, ela é maior que 1. E ela forneceu um gráfico aqui, ó, que é um gráfico crescente. Cresce os valores de x à medida que os valores de x foram crescendo, ó, 1 quarto, meio, 1 quarto. Os valores de y também foram crescendo. Então, aqui se trata de uma função crescente, certo?